poder da compaixão. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, num podcast ao vivo e presencial, com Juliana Leão. Juliana Leão, que dedica a sua vida, a sua voz, o seu coração para ajudar pessoas. Então, vou fazer bem-vinda aqui a Juliana Leão, que generosamente tem cedido o seu tempo, parando a sua vida, deixou sua família, o seu trabalho para estar aqui abençoando vidas e agregando conteúdo para a vida das pessoas, dos empresários, para o desenvolvimento pessoal e profissional. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Elis. É uma honra estar aqui com você, fazendo parte desse propósito na sua vida. Tão lindo, feito com tanta excelência. Eu que agradeço. E aqui vou apresentar para vocês Juliana Leão, que há mais de 20 anos realiza serviço missionário em tempo integral, com sua voz e seu coração em favor do outro, em favor do próximo. Então, hoje a Juliana ela serve como captadora de recursos na ACEP, Associação Servindo e Protegendo, que atua aí em 3 frentes, que depois a Juliana vai falar para a gente. Sim. E então isso faz parte, esse assunto, né? Ele faz parte do desenvolvimento pessoal e profissional que nós vamos falar hoje, como todas as pessoas, incluindo os empresários, podem acessar bênçãos na sua vida pessoal, profissional, no seu negócio, por exercer a compaixão, né? Então, antes aí da gente entrar no tema, eu vou dizer para você reproduzir para você o que o meu amigo Heber Lopes, que também é um ativista social, que trabalha com seu talento para desenvolver jovens na área de tecnologia, e ele disse assim para mim: quando pessoas boas se encontram, coisas boas acontecem. Com certeza. E realmente foi isso que aconteceu com o encontro aqui com Juliana Leão. E eu gostaria de saber, então, um pouquinho da sua história, dessa paixão em ajudar o próximo. Então, desde quando e por que, Juliana? Então, Elis, desde que eu me conheço por gente, eu sou atraída pela dor do meu próximo. Eu lembro que eu me preocupava até com uma mulher gestante. E eu lembro, muito criança, quando eu sabia que alguém perdeu alguém, que alguém passou pelo luto, aquilo me doía profundamente, mesmo sem eu conhecer a pessoa. E teve um episódio, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, que um coleguinha meu da escola, ele perdeu seu pai próximo ao Dia dos Pais. E aí a escola fez um evento e eu sabia que o meu coleguinha estaria lá com o seu avô. Eu fui com o meu pai e ele com o seu avô. E eu não conseguia aproveitar a presença do meu pai, né? Toda aquela homenagem aos pais, porque o meu coração estava voltado àquele meu coleguinha. E um outro episódio também, que eu me lembro, que eu sempre estudei na escola adventista, e eles tinham uma causa que eles abraçavam, chamada causa da doença selvagem. Então, uma vez por ano, eles entregavam um folder para os alunos, com as fotos dos doentes, e eles faziam os desafios, que era para a gente arrecadar fundos, e a escola enviaria para eles. E aí eles, com toda sinceridade, era o momento mais feliz do meu ano letivo. Que lindo. Eu recebi aquele folder com tanta alegria e todo mundo que eu conhecia, ou que chegava na minha casa, eu pedia contribuição. E quanto mais aquele saquinho ia enchendo de dinheiro, de moeda, mais aquilo enchia o meu coração de gratidão. Então, eu costumo dizer que desde sempre eu peço pelo outro. E eu acredito que o meu pai e minha mãe também foram exemplos. Minha mãe é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa assim, eu falo que ela faz de um ovo frito um banquete. Né? Todos aqueles que batem na porta dela nunca vão sair de mãos vazias. E o meu pai também. O meu pai, ele visitava um hospital chamado São Roque aqui, que antigamente chamavam de leprosário, né? E ele fazia isso assim, sem ninguém saber.
Ele fazia essas visitas. Uma outra coisa que ele fazia, nas festas de final de ano, ele comprava uma boa carne, pedia para minha mãe fazer um jantar como se fosse para nós. E nós, como família, a gente ia até uma casa desprovida de recursos e nós entregávamos aquele almoço, aquela janta. Então, eu acho que essas marcas, principalmente na nossa infância, elas dizem respeito ao nosso chamado, à nossa missão. E hoje, né, numa fase adulta, madura, eu tenho absoluta certeza que Deus me chamou para ser essa voz. Então, assim, eu sempre acho que quando chega uma demanda para mim, uma necessidade, há possibilidade de ajudar. Nunca há um impedimento, sabe, Elis? Que lindo. Realmente, eu sempre digo que eu identifico nos empresários com quem eu converso, que um empresário que é engenheiro, o outro que enfim, né? Empresário é aquela pessoa fora da caixa, que trabalha, que dorme pensando, que no final de semana se dedica. E isso tem alguma origem lá, ou no pai, ou na mãe, ou no tio, a gente se espelha em alguém. Sim. Então, essa questão da compaixão, ela nasce conosco por influência de nossa família ou de alguém, no caso do ambiente, no caso da escola, não é? Ou eu creio que isso pode ser desenvolvido. Também porque creio. Se você não teve essa referência, hoje você pode desenvolver isso por ter a consciência das bênçãos que você vai acessar por conta desse ato de compaixão. Com certeza. E pegando um gancho da escola, né? Eu acredito que isso começa em casa, né? Começa com o exemplo, né? O maior método de ensino é o exemplo. É um pai, uma mãe ali, sabe? Sendo essa pessoa generosa. E aconteceu algo muito interessante hoje, que o meu filho chegou em casa dizendo que ele ganhou um estojo de lápis. E eu falei assim, de onde que é? Ele falou assim, o meu amigo me deu. Eu falei assim, mas você pediu? Ele falou, não. O amigo chegou, ele tem 12 anos, meu filho. O amigo chegou e falou assim, José, foi Deus que mandou eu te dar esse estojo. E eu achei tão lindo. E o mesmo José passou por uma experiência anos atrás, que ele estava com fome na hora do intervalo, ele não tinha dinheiro para o lanche, e ele viu um amiguinho comendo um salgado. E ele chegou para o amiguinho e falou assim, você me dá um pedaço? E o amiguinho falou assim, não. E aí ele chegou em casa, nós trabalhamos isso, e ele falou assim, olha, se um dia esse mesmo amigo precisar de você, você diz sim. Se um dia você tiver com um lanche e ele quiser um lanche, você vai dar 2 mordidas para ele. Porque assim, é essencial, sabe, Elis? É essência de dentro. Claro que eu te dou um pedaço. Você vê, uma criança com 12 anos hoje, ela ouviu de Deus que ela deveria dar um presente para o coleguinha de 12 anos que não tem intimidade, que acabou de conhecer, sabe? Então, assim, é um trabalho da família, é um trabalho da escola, é um trabalho da igreja, é um trabalho dos empresários. Eu gosto muito da frase que as palavras emocionam, mas as atitudes arrastam. Então, um líder generoso, um líder que carrega compaixão, ele vai ter longa vida nessa terra em todos os aspectos. Sem dúvida. Vendo assim a sua história, Deus te presenteou com um filho que hoje, com 2 campeões, né? 2 campeões. José e Benjamim. Gêmeos. Sim. Demais. E o José, ele é muito especial. Ele é. Inclusive, ele é para-atleta. Isso. Com muitas medalhas. Sim. E eu creio que o Senhor te presenteou com a vida do José, com essa, por ele ser especial, no Sim. sentido de ser exemplo para as pessoas, de como você ia lidar com essa situação e ser exemplo para as pessoas. Então, conhecendo agora essa história do José, eu sei que você deve ter infinitas histórias de superação, e eu gostaria que você lembrasse alguma aí que pudesse nos dar inspiração aqui. Sim, o José, ele teve um AVC na minha barriga, nós descobrimos isso com 5 meses de idade. Ele é um milagre
né? Porque ele é um gêmeo também, então ele sofreu isso muito pequeno. Então, ele tem uma limitação motora, né? Tudo ele faz com o braço esquerdo e algumas coisas não faz com o braço direito. Mas o meu esposo sempre foi um grande incentivador do esporte. Então, entre 2 anos e meio e 3 anos, eles começaram a nadar. Nós morávamos no Nordeste, sempre íamos à praia, mas assim, tinha uma rotina de esporte. E aquilo entrou, sabe, no coração dos meus filhos, da nossa família, a questão do esporte. Então, ele começou a nadar, ele faz parte de um projeto social e o meu outro filho também, por isso que eu acredito demais nos projetos sociais e eu quero honrar aqui o Instituto Daniel Dias, né? O projeto se chama Nadando com Daniel Dias, que é o nosso maior medalhista para atleta brasileiro, né? Paralímpico brasileiro, um recordista mundial, um projeto lindo, Elis, que ensina as crianças, né, com alguma dificuldade física a nadar. É coisa mais linda. O José, ele nada com crianças cegas, com crianças cadeirantes, com autistas, síndrome de Down. E assim, todos são vitoriosos. Todos são vitoriosos. Então, teve uma cena, falando das histórias, teve uma cena muito linda que meu marido narrou, porque meu marido que faz as viagens para o meu filho competir, né? Então, cada vez que ele começa a contar, né, o que acontece nos bastidores, no ambiente de uma competição de para-atletas, a gente para e pensa assim, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Então, uma vez meu filho estava treinando e aí tinha uma outra criança que treinava com ele que tinha uma perna amputada. Então, ele chegava de perna mecânica, ele tirava a perna mecânica e ia treinar. E ele subiu a escada depois do treino, a escada da piscina, e ele viu o José subindo a escada com dificuldade para segurar com a mão direita. E ele falou assim, dá tua mão aqui, José. Então, assim, ele ajudou o José a sair daquela escada, e eu acho que isso faz nos lembrar de um versículo que diz sobre a justa cooperação de cada parte. A generosidade é que quando cada um faz um pouquinho. Então, assim, ele tinha os 2 braços ali fortes, ele ajudou o José. Ele não tinha perna, mas tem outros que vão ajudar. Então, meu marido fala assim, foi uma cena tão linda ver ele saindo assim da piscina. E a gente vê muito nessa questão dos para-atletas, né, que em algum momento, em alguma situação da sua vida, alguma característica, você é forte. E você vai ser força para mim, Elis. E eu vou ser força para você. Sabe? Então, é por isso que o olhar para o outro é tão precioso. E é por isso que eu tenho certeza que cada um que está nos assistindo tem algo para oferecer. Pode fazer a diferença na vida das pessoas. Pode ter uma passagem relevante nessa terra. E o esporte ajuda muito nisso também. Sem dúvida. Eu vejo que você e seu esposo, vocês trabalham hoje para beneficiar vidas tanto na parte física, sim, na parte emocional e na parte espiritual. Sim. Né? E eu creio que vocês devem presenciar muitos empresários muito bem-sucedidos e esse acredito que é um grande poder da compaixão, porque são generosos e você olha para a vida deles e eles têm uma família feliz, eles, bem estruturada, eles têm o seu negócio sim, próspero e bem estruturado. Então, comentando aqui, eu fui convidada para o aniversário de um grande empresário brasileiro e no convite ele dizia assim, que ele exigia um presente, que era realizar uma doação muito específica. Tinha o nome da criança. Uau. Que precisava de pernas mecânicas. Uau. Então, os convidados do aniversário dele iam proporcionar para essa criança uma perna mecânica. Uau, demais. E esse empresário é o Carlos Wizard Martins. Demais. No aniversário dele, que aconteceu no ano já não é ano passado, ano retrasado. Então, e a gente pode perceber a prosperidade
na vida. Além da prosperidade, conta pra gente, então, o poder, a influência que a compaixão pode exercer na vida de qualquer pessoa, e principalmente na vida de um empresário. Sim. A palavra generosidade, ela vem da raiz, né? Significava ser de uma família nobre. A generosidade, a compaixão, faz parte da nobreza do ser humano. É uma das principais características do ser humano. A compaixão significa sentir com. Né? Jesus, quando olhou para um leproso, ele sentiu a dor dele. Isso faz toda a diferença. Então, generosidade, gente, como a Liz falou, né? Pode vir de uma essência, mas ela pode ser construída e tem que dar o primeiro passo. Generosidade não é lágrimas. Generosidade é prática. E aonde pratica, Juliana? Em todo lugar. Em todo o momento se pratica a generosidade. E quando a gente fala de líderes, um líder generoso, né, já que ele quer ser um exemplo, ele tem que ser um exemplo a ser seguido, né, ele é um líder. Ele pode levar a transformação da sua empresa, a transformação de famílias, de milhares de pessoas. Porque assim, a vida ela seria um pouco sem graça se ela acabasse em nós mesmos, sabe? As pessoas em si mesmadas que a gente chama, né? Isso não tem graça. Sabe o que eu vejo? Não tem graça você receber todo o seu salário no mês e você só paga a conta. Você não consegue pensar assim, puxa, eu posso ajudar alguém. Eu posso... Às vezes alguém está sofrendo... Gente, nós somos a resposta para alguém. Hoje eu, Juliana, eu sou a resposta para alguém. Hoje a Elis é resposta para alguém. Hoje você que está me assistindo é resposta para alguém. E quando a gente fala em ajudar, eu não estou falando em coisas grandiosas, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter mais. Quem não faz com o que tem, não vai fazer quando tiver mais. Eu gosto muito de usar o exemplo, né? Quem não faz com R$1, não vai fazer com R$1.000.000, né? A prosperidade, ela não tem a capacidade de formar uma pessoa generosa. A prosperidade, ela não tem a capacidade de gerar compaixão no nosso coração. Ela acontece agora, né? Eu sempre falo para os meninos assim, né? Quando você está assistindo uma reportagem difícil, não ache que é mais uma reportagem. Sabe? Muitas causas que nós abraçamos, Elis, foi através de reportagens. Foi através, sabe, de um pedido de um jornalista, né, de uma matéria importante de um jornal. Então, assim, pelo menos orar você pode por aquela situação. Então, um caso muito recente é do Rio Grande do Sul, né? Então, quando eu via aqueles senhores de cabeça branca chorando na televisão, dizendo, eu perdi tudo. A água, a lama, levou toda a minha vida, toda a minha história. Eu não consigo entender como alguém assiste uma reportagem assim de uma forma natural. Não é natural. Um senhor de 80 anos perder tudo, todas as fotos, todos os documentos, a casa que ele construiu durante uma vida, não é normal. E aí a gente fez uma mobilização, sabe, Elis? Então, eu acionei todo o comércio do meu bairro, a minha rede de contato, a vizinhança, e eu pedi assim, olha, se você tiver um detergente, se você tiver um sabonete, se você tiver uma vassoura, o que você puder contribuir, a gente juntou isso na nossa casa, levamos na Defesa Civil e a Defesa Civil entregou. Mas o que acontece? Eu falo que eu saio dessas mobilizações de duas formas. Felizes com os remanescentes, porque eu vou falar, a generosidade, a compaixão é uma exceção, não é o senso comum. Sim. E quando a gente aborda, eu que tenho essa prática há tantos anos, quando eu vou abordar, sempre são os mesmos que fazem, sabe, Elis? Por isso que eu não sou só uma captadora de recursos, eu sou uma captadora de corações também, sabe? Do amor prático. Então, assim, eu peço para eu já sei que vai dizer não, mas eu tento. Eu peço aquela que sempre ajuda. Ju, eu vou ajudar. E há prazer, sabe? A alegria, a contentamento, sabe? É como assim que a vida tem um outro brilho, ela tem um outro desdobramento quando a gente pratica a generosidade.
quando a gente se importa com o outro. Então, uma coisa também que eu gosto de falar dessas mobilizações, né, que eu acabo me deparando, né, eu fico exposta quando eu peço, né, eu me deparo com a generosidade e com a avareza. E, infelizmente, sempre a avareza é o que fala mais alto. Porque assim, Elisa, eu vou ser bem verdadeira agora. Eu vou ser bem verdadeira porque eu quero agregar, sabe? Eu vejo assim que as pessoas, elas não mexem no seu padrão de vida. Então, elas não têm dó em deixar dinheiro num restaurante, né? Enfim, isso não é errado, né? Em comprar roupas, andar na moda, comprar o seu celular, o seu iPhone. Elas não têm dó de mexer no seu padrão de vida. Isso não dói. Mas quando se fala de uma ajuda, aí não tem dinheiro. Eu não posso ajudar. Eu não tenho como colaborar. Olha, Juliana, quando eu tiver, eu quero te ajudar. Quando o meu salário aumentar, quando eu ganhar na justiça, quando sair a minha herança, é assim. Então, assim, quem não quer, dá desculpa. Exato. Mas quem quer, faz. E faz agora com o que tem. Se eu tenho um copo da água, eu posso dividir esse copo. E eu vou fazer diferença na vida daquela pessoa. Sem dúvida. E você sabe, falando de filantropia, que é o ato de ajudar o próximo, então nós vamos falar agora de filantropia empresarial. Porque é isso, a gente está aqui para contribuir para o desenvolvimento pessoal, onde você pode agregar isso na sua empresa, na sua vida, né? Então, as empresas, a filantropia empresarial, é quando as empresas fazem doações de recursos financeiros, sim, ou de materiais para instituições filantrópicas, ONGs ou outras organizações sem fim lucrativo. Então, às vezes, essa iniciativa ela está ligada ao seu negócio ou não. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Até eu tive aula com um empresário, dono de uma grande rede de óculos, que eles, a chamada deles cada óculos vendido é doado um óculos de grau a alguém que necessita. Então, e eles arrebentaram nas vendas. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que vai escolher comprar um óculos, se você sabe que você comprando um óculos, você é capaz de ajudar alguém, sim, a ter um óculos de grau, sim, você vai dar preferência para essa ótica. Sim. Outro exemplo é um e-commerce de relógios, que ele faz doações em dinheiro a cada relógio vendido, a cada produto da sua loja. E eu achei muito legal que lá nas redes sociais, ou então quando você vai adquirir um relógio, então o cliente seleciona o relógio no site da loja e ele consegue, na descrição do produto, ele já consegue saber o nome da entidade social que receberá a doação. Então, é lindo. Então, empresários podem agregar na venda dos seus produtos e, sem dúvida, como é uma causa justa, o Senhor, Ele vai abençoar. Vai. E não há dúvida nisso. Então, a gente pode ter maneiras de gerar recursos. Então, se eu não quero mexer no meu padrão de vida, no meu restaurante, na minha vida pessoal, então eu posso ter ideias e gerar fontes de renda destinada a isso. E, sem dúvida, o Senhor vai abençoar. Sim. Não é? Sim. E a gente não fala, quando a gente fala de captação de recursos, quando a gente fala de generosidade, da compaixão, muitas vezes falta o próprio recurso humano. Quantas pessoas têm dons e talentos enterrados, Elis? Quantas pessoas que podiam ser um voluntário num projeto social, sabe? Então, colocar o seu dom na história, colocar o seu talento na história, é uma forma também de exercer a compaixão, né? E assim, voltando a falar da questão do líder, da empresa que incentiva, que tem essa bandeira, que veste a camisa da causa social, uma pessoa generosa, ela é uma pessoa mais grata, ela é uma pessoa mais compreensiva, né? Eu estava vendo sobre os efeitos da generosidade, baixa pressão arterial.
é uma pessoa que consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, assim, são tantos benefícios que tem. E fora, gente, que nós, quando a gente fala sobre cristianismo, né, eu sou cristã, a Alice também é cristã, a pessoa mais importante que pisou nessa terra, ela só veio para cá por causa de pessoas, porque ela tinha uma causa. E tudo que ele pôde fazer por nós, nesse mundo, ele fez. Ele nunca olhou para alguém por olhar, ele nos vê na multidão, né? Então, era uma viúva, era uma prostituta, era um ladrão, né? Até na cruz, no momento mais difícil de Jesus Cristo, ele ouviu, ele olhou para o lado e ele atendeu o apelo de um ladrão arrependido. Então, assim, nós não temos desculpas para não fazer. Né? Se você que está me assistindo tem dinheiro, você pode fazer. Se você não tem dinheiro, você pode fazer. Eu lembro que uma vez, eu gosto muito de contar essa história, que a gente estava numa grande mobilização, numa televisão, e aí nós estávamos arrecadando várias doações para 5 instituições. E aí, em frente à televisão, foi feita uma montanha de roupa, de comida, né? As pessoas iam trazendo. E aí tinha todos os voluntários lá, atendendo, separando, e nisso passou um morador de rua. E aí ele perguntou para um dos voluntários, o que está acontecendo aqui? Qual que é a primeira coisa que as pessoas iam pensar? Ele veio pedir doação, ele vai pedir alguma coisa. Aí a pessoa explicou o que estava acontecendo. Aí ele disse assim, eu também quero ajudar. Ele tira a camisa do corpo e coloca naquela montanha de doações. E eu costumo dizer que ele foi um anjo. Ele foi um anjo para nos deixar uma mensagem. Que mesmo ele, como um morador de rua, um andarilho, ele tinha algo para oferecer. Então, isso é lindo demais. E eu acredito que o Senhor abençoa a vida dessas pessoas. Sim. Eu sempre menciono um depoimento que eu tive de uma amiga, que ela disse assim, eu passava na noite fria de São Paulo, e me deparei com uma pessoa pedindo ajuda, sem calçado, sem blusa de frio, aquele frio doía em mim. E ela estava passando por necessidades de comida em sua casa. Então, ela já era tarde, estava vindo do trabalho. Ela falou, eu vou lá na minha casa separar blusa de frio e calçado e vou trazer para essa pessoa. E ela fez isso. E quando ela retornou em casa, ela recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo se ela podia levar alguns mantimentos para ela. Então, o Senhor tocou Sim. o coração de outra pessoa exatamente na necessidade que ela estava tendo, que Sim. era de comida. Sim. E ela tinha acabado de aquecer uma pessoa com frio. Então, sem dúvida. Eu estava hoje eu não postei nos stories, vou postar assim que terminar aqui. Tony Robbins, todo mundo conhece, né? Um grande empresário e que trabalha também no desenvolvimento de outros empresários. Ele disse assim, ele fez uma pergunta, o mentor dele também é o Jim Rohn. Jim Rohn foi assim, um filósofo que influenciou empresários do mundo inteiro, eu sou muito fã. E aí ele disse assim, Jim Rohn, por que existem pessoas que ganham tão pouco, que não têm dinheiro para comer, mas são pessoas tão boas, né? E ele disse assim, todos nós somos iguais como almas, mas nós não somos iguais no mercado. O mercado paga de acordo com o valor que você agrega aos outros. Então, a gente se prepara profissionalmente e é o que você acabou de dizer, fazendo o gancho que você disse, que tem talentos escondidos. Muitos. Então, se a gente compartilha o nosso talento, a gente agrega valor para a vida das pessoas e o mercado nos paga por isso, é uma consequência. Eu acredito que isso são bênçãos que recebemos, porque nós estamos contribuindo para agregar valor na vida das pessoas. Então, a gente agrega a vida das pessoas com coisas, com material. A gente agrega na vida das pessoas com o nosso talento. Com certeza. E aí, ele falando já mais comercial, né?
O mercado nos paga de acordo com o valor que agregamos à vida dos outros. E essa é dúvida. E esse valor entendam como bênçãos devolvidas por conta daquilo que a gente entrega. Sim, é isso mesmo. Muito boa reflexão. E eu acredito que você e sua esposa, Kelvin, isso. Kelvin José. Kelvin José. E os gêmeos José e Benjamin. Vocês com certeza colhem, né, esses frutos de... E às vezes a retribuição ela vem em forma que o nosso coração deseja. Sim. Em forma de paz dentro do lar. Em forma de amor, né? E quanto amor a gente recebe das pessoas que a gente ajuda. Sim. Imagino que você tem infinitos exemplos para nos dizer a respeito disso. Eu gosto muito do versículo bíblico que diz que mais feliz é o que dá do que o que recebe, né? As pessoas, elas buscam a felicidade em tantos lugares. E tem pessoas que passam uma vida buscando a felicidade, buscando a paz e o bem-estar. E ela está mais acessível do que a gente possa imaginar. Quando você faz bem ao outro, uma vez uma senhora de 104 anos falou assim para mim: Juliana, que você seja útil por onde você passar. Quando você é útil na vida de alguém, Elis, todos os hormônios da felicidade aparecem, do bem-estar, do contentamento, da alegria, tudo que é de bom que o ser humano é capaz de sentir. Nós conseguimos encontrar isso quando a gente serve, quando a gente é útil, sabe? Então, eu posso te falar absoluta certeza que se hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, em primeiro lugar porque eu encontrei Jesus na minha vida, meu melhor amigo. Mas, em segundo lugar, eu encontrei realmente a felicidade no serviço ao próximo, no cumprimento da minha missão. Eu substituí a minha marcha nupcial, quando eu me casei, por uma música que ela só fala uma frase: Jesus é mais. Jesus é mais. Então, eu entendi que Jesus é mais do que o meu casamento, que os meus filhos, que o dinheiro, do ser, do ter. Jesus é mais. E quando a gente para pensar na vida dele, a gente vê assim, que homem pleno que foi. Mesmo sabendo que uma cruz lhe esperava. Que homem pleno. Sim. Que homem perfeito. Que é tão gostoso sentir essa energia aqui da Juliana, tão perto de mim aqui. Hoje você serve como captadora de recursos na ASEP, Associação Servindo e Protegendo. Isso. Eu gostaria que você falasse mais pra gente lá do Projeto Samuel, NASA e o apoio às mulheres com gravidez indesejada. Bacana demais. Esse projeto nasceu do coração de uma mulher chamada Ezenete Alexandrina Rodrigues, mais conhecida como Pastora Ezenete, que um dos seus dons era levar pessoas para casa e cuidar dessas pessoas. Orar, ouvir, cuidar, abraçar. E Deus hoje deu um projeto social para ela, que é a CEP, que trabalha com 3 frentes, né? O Projeto Samuel é uma casa de acolhimento a crianças que tiveram seus direitos violados, de 0 a 6 anos. A maioria ali chega direto da maternidade. Muitas com sífilis, com o pulmão não amadurecido. É uma luta para que essas crianças vivam. Então, é um projeto muito lindo. Você chega lá, você se apaixona. O ANGE, né, que acolhe mulheres de gravidez indesejada, muitas mulheres que engravidaram depois de uma violência, e eles já cuidaram de 4.000 bebês que tinham a possibilidade de serem abortados, e eles foram salvos. Então, essas mulheres, elas têm toda assistência espiritual, emocional, né? Elas são assistidas nesse processo da gravidez. E a NASA, que é um projeto que fica dentro de uma comunidade carente na cidade de Sabará, que fica ao lado de Belo Horizonte, são 10.000 habitantes, e eles atendem de 400 a 500 crianças e adolescentes no contraturno. Um projeto maravilhoso. Hoje nós temos 110 meninos que jogam futebol. Inclusive, nós precisamos de empresários para investir nesse projeto também.
E eles... Uma vez eu vi uma frase que eu gostei muito, né? Quando você coloca um violino na mão de uma criança, você dá empoderamento a ela. Quando você dá para ela uma bola, uma chuteira, né? Você mostra que ela é capaz. Quando você ensina um instrumento, quando você coloca ela em frente a um computador e começa a ensinar aquilo que é bom para ela, ela vai ser, eu sou capaz. Né? Eu posso trilhar uma nova história diferente com a minha família. Né? Quando uma criança nasce numa família pobre, para aquela realidade mudar, precisam de 9 gerações. É muito tempo. E a gente pode encurtar, a gente pode ser uma resposta, a gente pode mudar o futuro dessas crianças com a nossa ajuda, com o nosso ato de compaixão. Então sigam lá, _ACEP, e também Juliana Leão Filha no Instagram. E agora, chegando aqui nos nossos minutos finais, vou deixar para você fazer suas considerações. Você que teve sua família beneficiada com uma instituição de esportes. Sim. E hoje você vivenciou isso, né? Você usufruiu isso, que foi uma bênção para você. E você hoje trabalha para abençoar vidas, assim como sua vida foi abençoada. Sim. Então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para todas as pessoas e para os empresários a respeito, né, desse poder da compaixão. Sim. E como isso pode ser transformador nas nossas vidas. Sim. Eu não posso deixar de falar, além do Nadando com Daniel Dias, o meu filho Benjamin também faz triatlon, numa escolinha de triatlon, que é uma iniciativa do Juraci Moreira. Ele foi 6 vezes campeão brasileiro na modalidade Ironman. E ele, depois da aposentadoria, ele investiu e tem essas escolinhas, né, espalhadas pelo Brasil todo. E esses dias, vendo o meu filho suado, de tanto fazer esporte, eu fiquei tão feliz, né? Porque ele não está com o celular, ele não está em frente à televisão, né? Ele está ali recebendo um investimento para a vida toda. Então, assim, tem muita gente sofrendo, são muitas as necessidades. Jesus um dia ele disse assim que nunca faltariam pobres na terra. E eu entendo que esses pobres eles existem por causa da nossa conduta, como que a gente lida com as necessidades, com a pobreza, como que a gente lida com a angústia, com a dor. Deus está nos observando. Nós somos muito bons em fazer orações a nosso favor, Liz. Nós somos muito bons para pedir. Nós somos muito bons para exigir de Deus muitas coisas. Mas o que Deus espera de nós? Eu acho que eu fecharia com uma oração corajosa. Pai, o que você espera de mim? Como que eu posso ter uma passagem relevante nessa terra? Qual é a minha missão? Como que eu posso fazer a diferença? Então, eu acho que eu fecharia dessa forma, sabe? Mais do que pedir, é servir. Eu acho que eu vou chorar. Que linda, que linda. Obrigada, Deus te abençoe. Então, nós vamos encerrando nesse podcast por aqui, mais essa produção de conteúdo. Acompanhem lá, a gravação vai ficar aqui no Instagram, tanto no Instagram elisangelagomes.adv, quanto no Instagram Juliana Leão Filha, e também lá na página do YouTube, no canal Empreendedor Jurídico, onde nós vamos, inclusive, trazer imagens a respeito de tudo isso que foi dito, trazer um vídeo onde você pode compartilhar com pessoas, com empresários, para que a gente possa, juntos, promover esse desenvolvimento pessoal e profissional. É por isso que a gente trabalha e está aqui toda quarta-feira trazendo conteúdo para vocês. Reconhecer aqui a presença das pessoas que nos acompanharam, o meu grande amigo Ângelo Van, grande empresário, que contribui também com seu talento para a vida de muitas pessoas, inclusive para empresários também. Liliana, Rebeca, todos aqui. Minhas amigas. Que legal. Todos aqui prestigiando esse bate-papo. Então, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo conteúdo na quarta-feira que vem. Um abraço.